Boa tarde a todos. Queria agradecer, Flávia e Márcia, pelo convite para participar do evento. A reflexão que eu vou apresentar para vocês, ela faz parte da reflexão que eu desenvolvi na minha tese de doutorado, que era para pensar a relação... começa como uma questão sobre a Fundação Nacional, sobre a SFAM Promemória, né, nos anos 80, para pensar esses anos 80 como se realmente era um momento de mudança nas práticas de preservação. E aí é por isso que eu coloco aqui, para essa conversa, esse título, um novo regime de patrimonialização, e ao longo do trabalho eu vou chegar à conclusão de que sim, que a gente passa por uma mudança nesse regime de patrimonialização, mas que o recorte tal qual eu vejo, ele não se delimita nos anos 80, que essas mudanças elas iniciam em um período anterior, ainda na década de 60, e que nessas primeiras décadas, essa passagem, essa mudança de regime, ela se dá mais como um encontro do que como uma ruptura, tal qual a gente vê na bibliografia sobre o tema, tanto na historiografia oficial, quanto em alguns estudos que vão tratar sobre o tema depois, que é a parte que você vai trabalhar especificamente sobre ela depois. Então, eu vou ler meu texto. As práticas de preservação no Brasil, em nível federal, vivenciaram significativas transformações entre as décadas de 60 e 80. As reformulações administrativas e o surgimento de novos discursos preservacionistas podem ser apontados como os aspectos mais explicitamente evidentes desse fato, pois marcaram determinada memória sobre o período, criando a impressão de uma ruptura súbita e radical. E não é essa visão que eu tenho do processo. Igualmente, categorias, teorias, atores, instituições, interesses políticos e econômicos passaram por transformações relevantes. Esse período é comumente identificado como aquele em que a SFAM Promemória, né, criada por Aloysio Magalhães, teria inaugurado uma fase moderna das práticas preservacionistas no país. Por outro lado, como em qualquer universo de análise, esse não foi um momento exclusivamente marcado por mudanças, mas também por continuidades. Estratégias de legitimação, conceitos, saberes técnicos, metodologias de conservação e restauro, critérios de seleção de bens, campos profissionais e mentalidades há muito consolidadas permaneceriam, nos revelando um universo conservador e muito reativo. A mesa da manhã, acho que já trouxe algumas questões que nos mostram como que essas continuidades vão, né, perpassando as mudanças. Cabe, no entanto, ao historiador interessado nessas questões observar o quanto essas interpretações estão ou não vinculadas às disputas que se travaram no campo preservacionista dos anos 70 e 80. Com essa perspectiva em mente, pretendemos lançar luz sobre a necessidade de encararmos a polarização entre fase heróica e fase moderna como um importante problema teórico colocado para a historiografia do campo do patrimônio cultural, visto tratar-se de uma interpretação que seguia uma versão oficial da história da instituição, criada para forjar uma memória que atendesse às necessidades de um grupo intelectual que, a partir de 1979, passou a disputar a hegemonia teórica e administrativa do IPHAN com os discípulos do grupo modernista fundador. Bom, a gente discute depois. Sendo assim, existe uma representação pela qual os intelectuais do IPHAN gostam que a instituição seja vista. É uma narrativa que começou a ser escrita na própria casa e se finaliza nos bancos das universidades. Essa representação divide a sua história em dois momentos, a fase heróica e a fase moderna. Cada um desses momentos compreende a emergência e afirmação de dois dos mais celebrados mentores da repartição, Rodrigo de Melo Franco de Andrade, o herói, e Aloysio de Magalhães, o moderno. Sendo assim, consideramos as estratégias de construção da memória institucional um dos principais pontos de entrada para o tema, pois nela identificaremos as raízes e os interesses por trás dessa polarização que deixou como herança a historiografia uma de suas mais relevantes lacunas.
o processo de internacionalização da política de patrimonialização em nível federal, que, a partir dos anos 60, promoveu a inserção do IPHAN em uma rede transnacional de preservação por intermédio da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Eu fiz uma nota caneta aqui, por conta de uma fala que surgiu de manhã, é que, ao pensarmos a Unesco, a gente não deve imaginar como uma imposição de princípios vindas da Europa para o Brasil, porque, nesse momento específico, na década final da década de 60 e 70, o Brasil era um ator ativo na construção desse sistema Unesco, por meio de nomes como Lorival Gomes Machado, mas, principalmente, Paulo Barreto Carneiro, que era um assessor direto do diretor-geral da Unesco. E ele foi uma figura muito importante, inclusive presidiu a Assembleia Geral. Ele foi muito atuante no campo do patrimônio na Unesco. Nesse sentido, a nossa argumentação é a de que as experiências, que tanto as experiências do CNRC quanto as do PCH são importantíssimas para pensar o IPHAN nos anos 60 e 80, mas que as relações do IPHAN com a Unesco e o papel por ela exercido na reformulação da prática preservacionista nacional, a partir dos meados dos anos 60, durante o regime militar, não podem ser desconsideradas. Dessa maneira, não somente a polarização fase heróica, fase moderna, deixa de ser tratada como um axioma que dispensaria maiores explicações, mas também outras lacunas historiográficas poderiam ser objeto de um esforço de compreensão que atingissem resultados mais complexos. Para essa narrativa, existem diversas variantes, mas uma é reiteradamente reproduzida por meio da edição e reedição de uma obra que se tornou clássica e formou toda uma geração de pesquisadores e conservadores, inclusive a mim, que é o Patrimônio em Processo, da Maria Cecília Londes Fonseca. Essa obra, publicada nos anos 90, ainda é hoje uma das principais referências sobre a história da preservação no país. Para recolocar o problema, e aí, como a gente tem uma fala especificamente sobre essa questão da historiografia nos anos 80, eu vou já saltar essa parte que a gente vai ter contemplado um pouco mais depois e já vou pensar no meu argumento sobre como ver esse período e essas transformações e permanências. Para recolocar o problema diante do qual nos encontramos, estamos seguros de que, tal como foram empregadas, as noções de modernidade, da qual se deriva a noção de fase moderna, de antigo, disfarçada sob a denominação fase heróica, utilizada para demarcar o lado oposto da polarização, e o conceito de vanguarda, do qual se deriva a insinuação de uma ruptura entre as duas fases, não são referenciais conceituais rigorosos e eficientes para tratar os fatos havidos no período aqui abordado. Por isso, buscamos construir um percurso metodológico que priorize a abordagem da questão por meio da noção de regimes de patrimonialização. E, para quem é da história, eu estou dialogando com um autor de um livro que chama François Hartog, que tem um livro que se chama Regimes de Historicidade, que é onde eu vou encontrar as referências para pensar esse tema. Eu fiz esse exercício, comecei a refletir com ele, e depois, quando eu passei a procurar uma bibliografia em língua estrangeira sobre o tema, eu vi que outros autores já seguiam um caminho parecido, pensando o caso da França. Já havia também pessoas pensando regimes de cultura, que tem uma conotação próxima ao caminho que eu persegui. Mas, no primeiro momento, foi com o Hartog que eu encontrei esse caminho, e ele também me pareceu uma maneira mais segura de continuar essa reflexão, por vários motivos que tem na minha tese. De acordo com nossas reflexões sobre os problemas enfrentados durante a abordagem do período que se desenrola entre os anos 60 e 80, como do encontro entre dois regimes de patrimonialização, tal abordagem nos permitiria ir além das perspectivas de ruptura para explicitar e compreender com clareza as sobreposições, continuações, bem como as transformações que se dão ao longo do período cronológico que se estende
de um lado e de outro, do momento maior da manifestação dos sintomas de uma mudança de modelo de patrimonialização que deu as bases à criação da SFAM Promemória em 1979. Assim, o jogo entre passado e presente e futuro receberia uma abordagem muito mais desafiadora do que a simples oposição. Então, assim, por mais que a gente tenda a ver um corte, né, uma ruptura com a chegada do grupo do CNRC, do Aloysio Magalhães, né, e toda a sua performance, a sua capacidade de negociação e tudo, a gente não tem um corte. A gente tem negociações e programas diferentes que se misturam. A questão do Passa aqui, há pouco tempo, foi curiosa, porque quando ele negocia com a Caixa Econômica Federal para desocupar o prédio, tem uma entrevista dele lá nos boletins do IFAM, de todo mundo, esse prédio não vai ser restaurado, ele vai ficar tal qual ele está. Então, ele falece, ele sai de cena, e aí os novos arquitetos que estavam por lá, inclusive trabalhando com ele, resolvem restaurar o prédio, né, que a professora Beatriz apresentou agora há pouco. Bom, assim, a hipótese da qual partimos é, portanto, a de que os anos 1960 assistiram a um choque entre dois regimes de patrimonialização, a partir do qual o regime nacional de patrimonialização, então dominante, seria pressionado e progressivamente substituído pelo emergente regime transnacional de patrimonialização. No caso da nossa análise, podemos afirmar que o campo do patrimônio passaria de um regime dominado pela razão monossêmica, vinculado ao projeto de construção nacional, para outro no qual predominava uma razão polissêmica, marcada pela fragmentação dos discursos, sentidos e engajamentos que o patrimônio mobilizava, se afastando aos poucos dos ideais nacionalistas. No entanto, dizer que o regime nacional era pensado no singular não significa negar que outras formas de patrimonialidade existissem, mas que a patrimonialização não pretendia abrir-se a elas e, em caso de abertura, era para se apropriar-se delas a fim de reforçar o discurso em torno da construção da nação que pretendia se organizar enquanto uma única narrativa possível. A noção de polissemia não é uma referência vazia e ingênua dos supostos benefícios da diversificação dos discursos. Ela evoca uma verdadeira explosão de sentidos, dos significados, e muitas vezes ela evoca uma verdadeira explosão de sentidos diversificados e muitas vezes contrastantes que invadem desde então o domínio do patrimônio. Trata-se de uma ideia de pluralidade em sentido amplo e conflituoso, marcada por uma expansão temporal, espacial e temática que resultou em uma multiplicidade de discursos, de sentidos, de atores, de objetos, práticas, valores, usos. Condição esta que leva o campo do patrimônio a uma situação paradoxal limite. E no uso cotidiano, às vezes a gente não se percebe isso, mas é uma situação paradoxal, que é produzir um patrimônio que seja ao mesmo tempo universal e diverso, ou seja, comum e distinto. Teoricamente, tem uma diferença, né, nessas categorias. Não são poucas as contradições enfrentadas por um regime de patrimonialização que se deu como tarefa produzir um patrimônio comum que pertence a toda a humanidade, mas resguardando a diversidade cultural entre os povos. Vejamos, então, de maneira sintética cada um desses dois regimes. O que aqui consideramos regime nacional de patrimonialização equivale ao que Poulot classificou, para o caso francês, como a concepção nacional popular baseada na metáfora da herança, no atributo da soberania e na constituição de um Estado-nação moderno. Seria baseado nesses princípios que, a partir de 1930, o Estado brasileiro assumiria a responsabilidade de criação de uma legislação preservacionista, bem como a fundação de um departamento da administração pública que centralizasse as ações executadas por um corpo de especialistas encarregados de identificar, selecionar, proteger, restaurar e conservar a herança cultural legada pelas gerações passadas às gerações futuras. A partir de uma retórica da perda que denunciava o vandalismo das destruições causadas pela ganância dos proprietários ou pelo descaso da administração pública, capitaneava-se um compromisso cívico com o projeto de salvação dos monumentos nacionais. Devemos destacar ainda que o regime...
Devemos destacar ainda que o regime nacional se assentava sobre um paradigma de vocação proselitista voltado para a educação cívica e o culto dos cidadãos modernos, e para a unificação da comunidade nacional. Nesse sentido, a patrimonialização era o sintoma de uma ordem do tempo atrelada a uma visão otimista com o futuro no qual a nação, em formação, alcançaria o progresso. Bom, e aí existem várias ações e medidas que são características desse regime, né? As primeiras ações, a Declaração de Ouro Preto como um movimento nacional, a criação da Inspetoria dos Monumentos Históricos, com relação à legislação fundadora, o Decreto-Lei número 25, de 37, os vários programas de estudo que embasavam a ação desses intelectuais que contribuíam com a instituição. A atribuição dos valores que orientavam a escolha dos monumentos era competência exclusiva de um saber erudito que operava à distância da população, em nome da qual falavam. Eram os intelectuais do FAM, né, do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que avaliavam os bens a partir de um sistema axiológico que observava valores tais como autenticidade, significação histórica, beleza e ancianidade. Vale notar que tais atributos, quando ausentes, poderiam ser fabricados através de recursos que poderiam variar de simples estratégias retóricas até custosas operações de restauração. E aí a gente tem esse corpus monumental criado nesse primeiro momento, que se refere, sobretudo, à produção que se convencionou chamar de período barroco, né, que é a produção do período colonial, e sobretudo, arquitetônica. O regime, eu vou dar um saltozinho para falar, então, do regime transnacional de preservação, para encerrar, não vou ficar me alongando nas características. Ao falarmos em regime transnacional de preservação, estamos nos referindo a um momento que marca a substituição do patrimônio da civilização, no sentido das luzes, por um patrimônio mundial das culturas. Tal etapa ilustra como a crise de uma representação da universalidade identificada com a história nacional ou com a história europeia ou de tradição europeia, traduziu-se pela impossibilidade de manter a imagem tradicional de um patrimônio normativo. Portanto, em vez de limitar-se a estender consideravelmente a noção de monumentos ou a promover um diálogo internacional, trata-se realmente de abandonar a imagem de um patrimônio confundido com a leitura ocidental da história em benefício de um inventário das variações dos artefatos da humanidade no espaço e no tempo. Já mencionamos que no Brasil as primeiras manifestações desse regime datam da década de 1960 e que uma das suas principais características seria a polissemia dos discursos, atores e sentidos que engendrariam essa nova razão patrimonial. Nesse sentido, não apenas novas situações emergiram, como muitas já utilizadas seriam objetos de reinterpretações e atualizações. É o caso da evocação das perdas, que, longe de serem abandonadas, ganhariam uma nova dramatização, não mais focada na ideologia do vandalismo, mas nos efeitos colaterais de uma modernização desregulada. A imagem dessas ameaças evoca o crescimento urbano desordenado, as obras públicas de infraestrutura nas sociedades capitalistas em expansão, o processo de industrialização, a destruição do meio ambiente e o exaurimento dos recursos naturais, riscos cujos efeitos poderiam ir da transformação imediata da diversidade dos estilos de vida à própria eliminação das condições ideais da vida da espécie humana no planeta. E a década de 80 tem, assim, para quem estuda patrimônio, isso é muito claro nos documentos da Unesco, né, tem esse tom fatalista que, inclusive, né, embasa um pouco o surgimento do movimento ambientalista e tal. Não podemos nos esquecer de mencionar os traumas ainda vividos no imaginário ocidental após os 2 conflitos armados que marcaram a primeira metade do século XX. Assim, em oposição aos nacionalismos beligerantes e a um processo de modernização cheio de riscos, o objetivo
era que o patrimônio servisse como um modelo de criação de valores universais, a serem comungados por toda a humanidade, bem como um instrumento de estímulos e experiências para o desenvolvimento sustentável. E ao meu ver, essa questão da relação entre patrimônio, essa relação do patrimônio com a economia, e essa reconfiguração do campo em torno do que se convencionou chamar à época de participação comunitária, mas é esse início dessas políticas de proteção identitária, são as duas principais características desse momento. Porque uma não se dissocia da outra. Tanto as ações na área do chamado patrimônio material, elas estarão a todo momento pensando nisso, como também aquelas ações voltadas para o patrimônio, hoje chamado patrimônio imaterial, ela vai estar focado nesse tipo de discussão também, que é o que está, por exemplo, na base da criação do CNRC, do Aloysio Magalhães, que é uma iniciativa que, a princípio, não tem nada a ver com o IPHAN, ela é uma iniciativa que se dá fora do IPHAN, mas que ele está preocupado com criar programas para criar, a partir dos saberes dos artesãos, o que ele chamava de produto brasileiro, né? Ele era um designer, então ele queria construir produtos que pudessem gerar renda para aquelas comunidades, ao mesmo tempo que valorizasse a sua identidade e tal. Então, acho que essas duas características, elas são centrais para a gente pensar esse novo momento, que são de vozes, e quando eu digo vozes, eu não estou pensando, polifônicas, eu não estou pensando somente nos movimentos sociais ou nos intelectuais, mas também nos interesses econômicos que tem por trás disso tudo. Né, os empresários, o setor do turismo, os técnicos, as comunidades que, em muitos momentos, têm posições completamente diferentes dos técnicos, assim, e aí existem estudos fantásticos sobre isso, mostrando como que cada um tem o seu objetivo que, às vezes, não conjugam, né? O técnico quer preservar e o cara da comunidade quer ver chegar avião cheio de turistas para gastar dinheiro, né? Então, eu acho que é isso. É uma síntese, depois, mais para frente, tem o texto, todos vão poder acompanhar e também a tese baixar, quem tiver interesse para ler. E o livro sai daqui a pouco, que eu estou revisando. Muito obrigado.